Ao amanhecer, o Golfo Pérsico parece um espelho mal acordado. A luz vem baixa, quase horizontal, e não ilumina, recorta as ilhas como manchas escuras, recorta os bancos de areia como cicatrizes claras sob a lâmina d'água, recorta as velas pequenas, que surgem da névoa com a descrição de quem não quer ser visto. O ar tem sal, mas também tem poeira. Poeira do interior trazida pelo vento quente, que desce das planícies persas e se mistura ao cheiro de peixe seco, de cordame úmido, de madeira alcatroada. E há um som que, mesmo quando não existe, parece estar sempre por perto. O eco distante de um canhão testando a paciência do mar. Esse corredor de água, estreito e raso em muitos trechos, é uma estrada, só que uma estrada sem placas, sem polícia fixa, sem fronteiras desenhadas com tinta, uma estrada onde a geografia manda mais do que qualquer decreto, onde uma enseada pode ser um cofre, onde uma ilha baixa pode ser um tribunal, onde um recife pode ser sentença de morte. Para um navio pesado demais, confiante demais, europeu demais. No século XVIII, o Golfo é uma artéria por onde circula dinheiro em forma de mercadoria, pérolas do Bahrein e das costas árabes, tâmaras, cavalos, café que vem do Iêmen por rotas que se cruzam, tecidos indianos que chegam, em fardos, cheirando a corantes e suor, metais, armas, pólvora e açúcar, tabaco, e por trás do comércio limpo, o comércio que não se escreve em livro-caixa, contrabando, evasão de tributos, cargas declaradas, como outra coisa, acordos selados com um aperto de mão e uma bolsa de moedas. O Golfo é um lugar onde a palavra legal muda conforme o porto, conforme o humor do governador, conforme a força do homem que está com a espada mais perto. A costa persa, o que hoje se chama Irã, é uma sequência de pequenas cidades e ancoradouros que vivem de olhar para o mar e desconfiar do interior. Bandar Abbas, mais ao leste, já foi um nome grande, um ponto de disputa entre europeus e persas, um lugar onde a Companhia Britânica das Índias Orientais aprendeu a negociar com sorrisos e ameaças. Mas o Golfo não é feito só de grandes nomes. Ele é feito de lugares menores, mais flexíveis, mais perigosos. Lugares onde um chefe local pode ser, ao mesmo tempo, cobrador de impostos, juiz, protetor e predador. Lugares onde a autoridade não é um edifício, é uma reputação. Bandar Rig é um desses lugares, tá? Um porto na costa persa, voltado para as águas rasas, para as rotas que sobem e descem o Golfo, como se fossem trilhas invisíveis. Não é uma capital imperial, não é um centro de erudição, é um ponto de contato, um lugar onde se compra e se vende, onde se repara casco, onde se troca notícia, onde se mede a força do vento e a fraqueza do vizinho. Um lugar que pode ser discreto o suficiente para não chamar a atenção de longe, mas útil o suficiente para virar peça de jogo quando as potências começam a empurrar o tabuleiro. E as potências empurram. A Pérsia vive um século de rearranjos, de disputas internas, de governadores que precisam manter o litoral rendendo enquanto o centro do poder muda de mãos, de dinastias e de alianças. Do outro lado, Omã, com sua tradição marítima e seus interesses na costa, também olha para o Golfo como quem olha para uma fonte de renda e prestígio, e no meio disso, as chefias costeiras árabes, tribos e clãs que não cabem bem em mapas europeus, mas cabem perfeitamente na lógica do mar. Lealdade que se compra, proteção que se negocia, vingança que se herda. É nesse mundo que aparece Mir Mahana por volta de 1730, numa época em que o Golfo já conhece a presença europeia há mais de um século, mas ainda não se acostumou a obedecer a ela. O nome dele vai ser repetido em cartas, em relatórios, em queixas, em conversas sussurradas em mercados. Vai ser dito com raiva
por mercadores que perderam carga. Vai ser dito com cautela por capitães que preferem não arriscar. Vai ser dito com uma espécie de orgulho por homens que vivem do mar e sabem reconhecer quem domina as regras não escritas. Chamam-no de sheik pirata, e essa expressão, por si só, já é um retrato de contradição. Sheik é autoridade, é liderança, é o homem que distribui justiça e pão, que garante proteção, que representa a comunidade. Pirata é o fora da lei, o predador, o homem que vive de tomar o que é dos outros. No Golfo do século XVIII, essas duas palavras podem morar na mesma pessoa sem se anularem. Às vezes, uma alimenta a outra, às vezes, uma condena a outra e, quase sempre, as duas dependem do mesmo elemento. O mar, para entender como alguém como Mir Mahana se forma, é preciso imaginar o cotidiano de um porto como Bandar Rig. Não é um lugar de grandes avenidas. É um lugar de ruas estreitas, de casas de barro e pedra, de pátios internos, onde a sombra vale mais do que qualquer luxo. O sol castiga, o sal corrói. A madeira, quando chega, é preciosa. Um barco é um investimento e uma promessa. Um barco é também uma arma. Os homens do litoral aprendem cedo a ler sinais que um estrangeiro não vê. A cor da água denuncia um banco de areia. A linha de espuma denuncia um recife. O comportamento das aves denuncia peixe. E peixe significa comida, mas também significa onde outros barcos podem estar. O vento muda e muda tudo. Um dhow, essas embarcações de vela latina, com casco adaptado às águas do Índico e do Golfo, pode ser rápido, pode ser silencioso, pode entrar onde um navio europeu mais pesado hesita. E hesitar ali é perigoso. A autoridade costeira se constrói com coisas muito concretas. Primeiro, homens que remam, que sobem em mastros, que sabem lutar com lâmina curta em convés apertado, que aguentam sede e calor. Segundo, barcos. Não um só, mas uma pequena frota, suficiente para patrulhar, para escoltar, para perseguir, para fugir. Terceiro, informação. Saber quem saiu de onde, com que carga, com que destino. Saber qual capitão é prudente e qual é arrogante. Saber qual porto está disposto a fechar os olhos e qual porto vai mandar recado para um rival. Quarto, dinheiro ou algo que funcione como dinheiro. Prata, mercadoria, armas, promessas. E, por fim, reputação. Porque reputação economiza pólvora. Um nome temido pode render uma rendição sem disparos. Um nome respeitado pode render abrigo quando o vento vira. Mir Mahana cresce nesse ambiente. A biografia dele, como a de tantos líderes marítimos do Golfo, não é uma linha reta, registrada em certidões, é uma trajetória que se percebe pelos efeitos, pela forma como um porto muda de comportamento, pela forma como mercadores começam a evitar certas rotas, pela forma como cartas de europeus passam a mencionar um nome com insistência. Ele se associa a Bandar Rig e isso importa porque Bandar Rig não é apenas um ponto no mapa, é um tipo de plataforma, um lugar onde se pode montar uma rede. Rede é a palavra que explica o Golfo, mais do que império. A Companhia Britânica das Índias Orientais, sim, é uma máquina. Tem escritórios, tem livros, tem correspondência, tem navios armados, tem uma lógica de lucro que atravessa oceanos. Mas no Golfo, essa máquina precisa conversar com redes locais, precisa de pilotos que conheçam as águas, precisa de intermediários que falem línguas e dialetos, precisa de governadores que garantam abastecimento, precisa de acordos para não pagar tributos demais, precisa, às vezes, de fechar os olhos para o contrabando, quando o contrabando é o óleo que faz a engrenagem girar. E é aí que a palavra pirataria vira uma arma política. Para a companhia, chamar alguém de pirata é mais do que descrever um crime, é enquadrar um inimigo fora da diplomacia normal, fora do respeito devido a um governante, é justificar represália, é pedir apoio de autoridades locais, é transformar um conflito comercial em um caso de segurança. Mas para muitos no litoral, o rótulo é negociável.
Hoje pirata, amanhã aliado. Hoje inimigo, amanhã protetor. Depende de quem está pagando. Depende de quem está ameaçando. Depende de quem está com fome. Bandar Rig, nesse cenário, pode ser abrigo e pode ser armadilha. Abrigo porque as enseadas e as águas rasas oferecem esconderijo. Armadilha porque, quando a pressão aumenta, um porto pequeno não aguenta o peso de uma perseguição grande. E Mir Mahana, ao se consolidar ali, está apostando numa coisa que parece eterna quando se é jovem e perigosa, quando se é famoso. A ideia de que o mar sempre oferece uma saída. A formação de uma força marítima própria não acontece com um decreto lido em praça pública, acontece com decisões repetidas, com a compra de um barco aqui, a captura de outro ali, com a contratação de um capitão experiente que traz consigo meia dúzia de homens leais, com o casamento de interesses entre famílias, com a distribuição de parte do saque ou da renda para garantir que, quando o tambor chamar, os homens apareçam. Porque o sheik no litoral não é só o homem que manda, é o homem que paga, e quando não paga, cai. Há também a dimensão moral, que no Golfo do século XVIII é menos abstrata do que parece. Um líder costeiro precisa se apresentar como protetor dos seus... protetor contra tributos abusivos, contra rivais, contra governadores distantes, contra estrangeiros que chegam com canhões e contratos, protetor das rotas de pesca, das temporadas de pérolas, dos mercados. Mas como financiar essa proteção? Como manter barcos armados, homens treinados, alianças compradas? O mar oferece uma resposta tentadora: tomar de quem passa, tomar de quem é rico, tomar de quem não tem parentes na costa para reclamar com espada na mão. E no Golfo passa muita coisa rica. Os navios mercantes que cruzam essas águas não são apenas cascos carregados, são investimentos, são crédito, são promessas feitas em Bombaim, em Basra, em Mascate, em portos menores, onde um comerciante empresta dinheiro a outro com base na confiança de que a carga vai chegar. Quando um navio é atacado, não se perde só mercadoria, perde-se uma cadeia inteira de confiança, e isso é o que faz a Companhia Britânica das Índias Orientais se irritar de verdade. Não é apenas o prejuízo imediato, é o custo de operar num corredor onde o medo vira taxa extra. Mas antes de virar problema de Estado, Mir Mahana é primeiro um produto do lugar, um homem que entende que o Golfo é feito de gargalos. O Estreito de Hormuz, por exemplo, é uma porta. Quem controla a porta, controla o fluxo. Só que controlar não significa necessariamente ocupar com bandeira e fortaleza. Às vezes, controlar é saber quando aparecer, é saber quando desaparecer, é saber que um navio pesado, carregado, com tripulação cansada, não manobra bem em águas rasas, é saber que a artilharia europeia é poderosa, mas precisa de distância e estabilidade. É saber que, num combate de aproximação, num convés onde homens se agarram e se cortam, a tecnologia não decide tudo. O litoral do Golfo é uma escola de pragmatismo. A lealdade tribal existe, mas ela convive com a necessidade. Um chefe pode jurar amizade e, na semana seguinte, vender informação ao rival se isso garantir sobrevivência. Um porto pode oferecer água e mantimentos a um grupo armado e, ao mesmo tempo, mandar recado discreto para outro grupo, tentando equilibrar forças para não ser esmagado por nenhum. A política é feita de pequenos cálculos e Mir Mahana aprende a fazer esses cálculos com a frieza de quem sabe que o mar não perdoa sentimentalismo. Há um detalhe que os relatórios europeus muitas vezes não captam bem. A diferença entre pirata e cobrador, em muitos trechos do Golfo, a linha entre tributo e roubo é desenhada por quem tem poder de impor a cobrança. Um líder costeiro pode exigir pagamento para garantir passagem segura, pode chamar isso de proteção, pode chamar isso de direito tradicional. Para um mercador local, pode ser um custo aceitável, desde que previsível. Para a companhia, é extorsão. Para um rival, é motivo de guerra. E, para Mir Mahana, é uma forma de transformar geografia em renda. Bandar Rig
Com sua posição e suas conexões, permite esse tipo de prática, permite observar o tráfego, permite lançar embarcações menores que interceptam alvos e voltam rápido para enseadas conhecidas. Permite negociar a venda de mercadorias capturadas, porque saque só vira poder quando vira moeda, quando vira arma, quando vira comida. Um líder marítimo precisa de mercados que aceitem mercadoria quente. Precisa de gente disposta a comprar barato e fazer perguntas depois. E, no Golfo, sempre há alguém disposto. A Companhia Britânica das Índias Orientais, por sua vez, opera com uma lógica que parece invencível no papel, mas que no Golfo encontra atrito. A distância entre os centros de decisão e o teatro de operações é grande. A comunicação é lenta. Um relatório, escrito num posto comercial, pode levar tempo para virar ordem. Uma ordem pode chegar tarde. E enquanto isso, o mar muda, o vento muda, os homens mudam de lado. A companhia tem navios maiores, canhões melhores, disciplina, mas ela não tem, por natureza, a intimidade com cada banco de areia, com cada enseada, com cada família que controla um poço de água doce na costa. E água doce é poder. No litoral árido, um ancoradouro sem água é uma prisão. Um barco pode ter vela e arma, mas sem água, a tripulação apodrece por dentro. Quem controla os pontos de reabastecimento controla o ritmo da guerra. Mir Mahena, associado à banda Rig, está perto de pontos que importam e, mais importante, está perto de gente que sabe onde estão os pontos que importam. A construção da autoridade dele também passa por um teatro social. Um sheik precisa aparecer, precisa receber visitantes, precisa distribuir presentes, precisa arbitrar disputas, precisa mostrar que tem homens armados, mas também que tem justiça, ou algo que se pareça com justiça, porque se ele for apenas um predador, ele vira descartável. Um predador pode ser caçado sem remorso. Um governante, mesmo incômodo, exige negociação. Essa é uma das chaves do personagem. Ele precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo, e isso exige equilíbrio. No mercado de um porto como Bandar Rig, a notícia corre mais rápido do que qualquer navio. Um mercador que chega de longe traz histórias. Quem foi atacado, quem pagou resgate, quem perdeu tudo, quem se salvou por sorte. Essas histórias moldam comportamento. Um capitão decide navegar mais perto da costa ou mais longe, decide viajar em comboio ou sozinho, decide contratar mais homens armados ou economizar, decide pagar proteção a um chefe local ou arriscar. E, quando um nome começa a aparecer nessas histórias com frequência, esse nome vira uma espécie de vento invisível, empurrando decisões. Mir Mahena, ainda no início, está construindo esse vento. Há também o pano de fundo maior. O século XVIII é um período em que o comércio do Oceano Índico e do Golfo está cada vez mais integrado a circuitos globais. A Companhia Britânica das Índias Orientais não é apenas uma empresa, é um braço de poder que mistura comércio e guerra. Ela negocia com governantes, mas também bombardeia portos quando acha necessário. Ela assina tratados, mas também impõe bloqueios. E no Golfo, ela precisa lidar com uma multiplicidade de autoridades locais que não se encaixam na ideia europeia de soberania centralizada. Para um oficial britânico, é frustrante. Ele quer um interlocutor único, quer um tratado que valha para toda a costa, quer uma assinatura que resolva, mas o Golfo responde com fragmentação, responde com chefes que controlam um trecho de costa e uma frota de daus. Responde com governadores persas que têm autoridade formal, mas dependem de alianças locais para exercer essa autoridade. Responde com Omã, projetando poder marítimo e competindo por influência. Responde com a realidade de que, em muitos lugares, a lei é o alcance de um canhão. E em águas rasas, o alcance de um canhão pode não significar tanto. É nesse atrito que Mir Mahena encontra espaço. Ele não precisa derrotar a companhia em batalha aberta para ser relevante. Ele precisa apenas tornar caro demais, ignorá-lo,
precisa fazer com que cada viagem tenha um risco adicional, precisa fazer com que cada mercador pense 2 vezes, precisa fazer com que cada governador local considere se vale a pena protegê-lo, denunciá-lo ou usá-lo. E no começo, o mar parece estar do lado dele. O Mar do Golfo é traiçoeiro para quem não o conhece. As marés podem ser enganadoras. A visibilidade pode mudar com poeira no ar. Um navio europeu com casco profundo pode ficar preso onde um dhow passa rindo. E um dhow com vela latina pode se aproximar com rapidez, cortar o caminho, obrigar o outro a escolher entre encalhar ou lutar em condições ruins. A guerra marítima ali não é só canhão, é manobra, é conhecimento, é paciência. Os homens que seguem Mir Mahana não são soldados de uniforme. São marinheiros, pescadores, mergulhadores de pérolas fora de temporada, jovens em busca de fortuna, veteranos que já viram sangue no convés. Eles sabem que a vida no mar é dura mesmo sem combate. A madeira range, o sal abre feridas, a comida estraga, a água fica morna e com gosto de barril. À noite, o céu é enorme e indiferente. E ainda assim, eles voltam. Porque o mar, quando dá rápido. Um golpe bem-sucedido pode mudar a vida de um homem. Pode pagar dívidas, pode comprar uma casa, pode comprar uma esposa, pode comprar respeito. E respeito, no litoral, é uma moeda tão real quanto prata. Mir Mahana, como líder, precisa administrar essa economia de risco e recompensa. Se ele for cauteloso demais, perde homens para outros chefes mais ousados. Se for ousado demais, perde homens para o fundo do mar e perde reputação. Ele precisa escolher alvos que valham a pena, precisa evitar confrontos que possam destruir sua frota. Precisa manter relações com portos que forneçam abrigo e mercado. Precisa, às vezes, fazer acordos temporários com rivais. Precisa, sobretudo, manter a imagem de que controla a situação. Porque no Golfo, a percepção é uma arma. Um capitão que acredita que será atacado pode entrar em pânico e cometer erro. Um mercador que acredita que um porto está contaminado por piratas pode desviar rota e empobrecer a cidade. Um governador que acredita que um chefe local está ficando poderoso demais pode decidir agir antes que seja tarde. E assim, um homem como Mir Mahana vive numa corda bamba, feita de boatos, cartas e olhares. Bandar Rig, nesse início, é o palco onde ele aprende a equilibrar. Imagine o porto num dia comum. Barcos pequenos indo e vindo, homens carregando sacos. O som de martelos em um estaleiro improvisado, onde se calafeta o casco com fibras e resina, onde se passa alcatrão para resistir ao sal, crianças correndo, mulheres negociando no mercado, um escriba anotando dívidas, um homem armado encostado na sombra, observando quem chega, e no meio disso, a presença de um líder que não precisa gritar para ser notado. Ele é notado porque as pessoas ajustam o comportamento quando ele passa, porque alguém se apressa em oferecer chá, porque alguém baixa o olhar, porque alguém sorri demais. Esse tipo de autoridade não nasce do nada. Ela é construída com atos que ficam na memória coletiva, um julgamento em que ele favorece uma família e cria inimigos em outra, uma distribuição de comida em época de escassez, uma punição exemplar contra um ladrão local para mostrar que ele não tolera desordem dentro de casa, mesmo que pratique desordem no mar. Uma negociação bem feita com um governador persa garantindo autonomia em troca de tributo, um acordo com um porto vizinho para compartilhar lucros e evitar guerra aberta. Cada ato é uma pedra e, ao mesmo tempo, há o outro lado. O lado que os britânicos vão chamar de pirataria, o lado em que barcos saem antes do amanhecer, com velas baixas, aproveitando a névoa e a luz fraca, o lado em que homens carregam armas e cordas prontos para abordar, o lado em que a violência é rápida, porque demora, significa chegada de reforço, o lado em que a carga capturada precisa ser escondida, dividida, vendida, o lado em que prisioneiros podem virar resgate, moeda de troca ou problema, né? No início da trajetória de Mir Mahana, esse lado ainda não é uma campanha aberta contra a companhia,
É uma prática inserida num ecossistema de predadores e protetores, mas a presença britânica dá um sabor especial a qualquer ataque. Porque atacar um navio ligado a redes europeias não é só roubar mercadoria, é tocar numa estrutura que reage com papel, com diplomacia, com canhão. E isso, para um líder local, pode ser tanto oportunidade quanto perigo. A oportunidade é óbvia. As cargas são valiosas. Os navios, muitas vezes, carregam bens que podem ser revendidos com lucro. E há também o prestígio de desafiar um poder estrangeiro. No litoral, isso pode ser visto como coragem. Pode atrair homens. Pode atrair aliados que também se ressentem da influência europeia. Pode transformar um chefe local em símbolo, mesmo que ele não queira ser símbolo, mesmo que ele só queira renda. O perigo também é óbvio. A companhia não esquece. Ela escreve, ela arquiva, ela pressiona. Ela compra aliados. Ela pode, quando decide, transformar um problema local em operação punitiva. Mas no começo, essa decisão nem sempre vem rápido. A companhia tem prioridades em muitos lugares. Tem guerras e disputas em outras partes do império comercial. E o Golfo, embora importante, pode ser tratado como periferia até que o custo suba demais. Esse intervalo, esse tempo em que a resposta é lenta, em que a punição não é imediata, é o espaço onde Mir Mahana se fortalece. Ele aprende a usar o Golfo como labirinto, a usar as ilhas como cortinas, a usar as águas rasas como muralhas invisíveis, a usar portos cúmplices como bolsos onde se guarda o que foi tomado, e aprende, sobretudo, a usar a ambiguidade política, porque se ele for apenas um criminoso isolado, ele é caçável, mas se ele for um líder com laços, com tributos pagos, com favores distribuídos, com capacidade de causar problemas a rivais locais, então ele vira peça. E peças, às vezes, são protegidas por quem não quer que o tabuleiro mude. No Golfo, ninguém quer que o tabuleiro mude rápido demais. Mudança rápida significa guerra. Significa bloqueio. Significa fome. Significa perda de renda. Então, muitos preferem tolerar um predador conhecido a abrir a porta para uma intervenção maior. Essa lógica protege homens como Mir Mahana por um tempo. Protege até o momento em que o predador conhecido passa a ser visto como risco maior do que a intervenção, e esse momento, ainda distante, já lança sombra sobre o começo. Porque a fama é uma maré. Ela sobe, ela enche, ela invade. E quando invade demais, chama a atenção. Mir Mahana, por volta de meados do século XVIII, está no ponto em que a autoridade local e a capacidade marítima começam a se fundir numa coisa só. Ele não é apenas um capitão, não é apenas um saqueador. Ele é um organizador de violência e de proteção. Ele é um homem que entende que, no litoral, governar é administrar o medo dos outros e o medo dos seus. E o mar, esse mar que ao amanhecer parece calmo, é o grande cúmplice, porque o mar esconde rastros, o mar apaga pegadas, o mar permite que um barco desapareça atrás de uma ilha e reapareça em outro ponto, como se tivesse atravessado uma parede. O mar permite que um líder construa mito, e mito, no Golfo, é uma forma de poder. Quando um navio mercante some, as pessoas preenchem o vazio com histórias. Foi Mir Mahana, mesmo que não tenha sido. Quando um capitão chega assustado, ele descreve velas baixas surgindo da névoa, homens gritando em árabe, o brilho de lâminas, o estalo de um tiro, e no ouvido de quem escuta, isso vira uma assinatura, vira um estilo, vira um nome. A Companhia Britânica das Índias Orientais, do outro lado, tenta transformar esse mundo fluido em algo administrável. Ela quer rotas seguras, quer previsibilidade, quer que o Golfo seja um corredor de lucro, não um corredor de risco. E para isso, ela precisa de acordos com autoridades locais, precisa de postos, precisa de escoltas, precisa de diplomacia, mas no começo, ela ainda está lidando com o Golfo como um espaço onde problemas podem ser resolvidos com cartas e presentes, com reclamações formais, com pedidos de restituição. Só que Mir Mahana
não é um problema que se resolve com papel, ele é um produto de um sistema em que o papel vale menos do que a vela, em que a assinatura vale menos do que a capacidade de aparecer com barcos armados na boca de uma enseada, em que a justiça é, muitas vezes, a justiça possível. E há um detalhe final, que ajuda a entender por que Bandar Rig e Mir Mahana se encaixam. A costa persa, naquele período, é um lugar onde o poder central nem sempre consegue impor ordem total. Governadores locais precisam negociar com chefes costeiros, precisam tolerar certas práticas em troca de tributo e estabilidade, e quando um líder marítimo oferece uma combinação de renda e controle, mesmo que controle violento, ele pode ser útil até deixar de ser. Mir Mahana, no começo, é útil para alguns e temido por outros. Ele é o tipo de homem que pode proteger um porto contra rivais e, ao mesmo tempo, atrair represália estrangeira. Ele é o tipo de homem que pode enriquecer uma rede de comerciantes e, ao mesmo tempo, arruinar outra. Ele é o tipo de homem que, ao distribuir riqueza capturada no mar, compra lealdade em terra e, ao comprar lealdade em terra, garante abrigo para voltar ao mar. O ciclo se fecha e se repete. Ao amanhecer, de novo, as velas baixas surgem da névoa. Não se sabe se são pescadores ou caçadores. Não se sabe se trazem peixe ou pólvora. O Golfo não entrega respostas de graça. Ele oferece possibilidades, e entre essas possibilidades, um homem como Mir Mahana encontra o seu caminho. Um caminho estreito, feito de água rasa, de alianças frágeis, de reputação construída com sal e sangue. Por enquanto, o mar ainda o protege. Por enquanto, as enseadas ainda são esconderijos. Por enquanto, Bandar Rig ainda é casa e base. Por enquanto, a máquina britânica ainda range para girar nessa parte do mundo. E nesse intervalo, um sheik pirata começa a se tornar mais do que um nome repetido em queixas. Começa a se tornar um custo real, um medo real, uma presença que se sente mesmo quando não se vê, como o som de canhões ao longe, que parece morar no horizonte do Golfo mesmo nos dias em que ninguém dispara. O primeiro golpe que realmente muda o peso do nome, Mir Mahana, não acontece num salão, nem numa fortaleza, nem diante de um juiz. Acontece onde sempre acontece o que importa no Golfo, numa faixa de água que parece tranquila demais, numa manhã em que o vento sopra, certo, e a lua, aquela luz baixa, cortante, transforma qualquer vela em sombra suspeita. Um navio mercante, carregado até o limite do bom senso, avança com a lentidão de quem confia no próprio tamanho. Madeira alta, casco fundo, gente que não nasceu para essas águas. Ele vem de uma rede de comércio que liga portos como contas num fio. Basra, Bandar Abbas, Mascate e, mais longe ainda, a Índia, onde a Companhia Britânica das Índias Orientais aprende a contar o mundo em fardos, em recibos, em juros. O navio não precisa ter bandeira britânica para ser britânico, no sentido que interessa. Basta estar preso ao crédito, ao seguro, ao contrato, ao vai chegar, eu garanto, que sustenta o comércio europeu. E então, do nada, que no Golfo nunca é do nada, surgem embarcações menores, daus baixos, velozes, com velas latinas, que parecem facas brancas cortando a névoa. Eles não vêm em linha, como faria uma marinha de manual. Vêm como quem caça. Abrem, fecham, testam distância, procuram o ângulo em que o navio grande não consegue virar sem se condenar ao banco de areia. O capitão do mercante olha para a água e vê o que não queria ver, a cor mudando, a espuma denunciando raso, o espaço de manobra encolhendo. O navio grande é forte, mas é pesado. E peso, ali, é fraqueza. O primeiro tiro, muitas vezes, não é para afundar. É para convencer. Um estampido seco, fumaça, o cheiro de pólvora misturado ao sal, um tiro que acerta madeira, rasga cordame, derruba a confiança. A artilharia europeia, quando responde, responde com raiva. Mas a raiva
precisa de tempo. E tempo é o que os pequenos não dão. Eles se aproximam, gritam, lançam ganchos, sobem como formigas armadas. No convés, a guerra vira outra coisa. Lâmina curta, empurrão, sangue que escorre e some na água. E quando termina, termina rápido, porque o objetivo não é ocupar, é levar. Levar o que vale, levar o que se vende, levar o que compra lealdade. O saque, para quem imagina a pirataria como caos, tem método. Primeiro, o que é fácil de carregar e caro: prata, moedas, barras, joias, armas. Depois, tecidos, fardos de algodão indiano, sedas, peças tingidas que cheiram a corante e a viagem. Depois, especiarias, café, açúcar, tabaco, tudo o que pode virar lucro em qualquer mercado que aceite fechar os olhos. E há também o que não aparece em listas de carga, mas pesa: cartas, documentos, selos, papel. Porque papel, no mundo da companhia, é poder. Saber para quem a carga ia, quem financiou, quem deve a quem. Um líder marítimo inteligente não despreza papel. Ele transforma papel em informação. E informação, no Golfo, é uma vela extra. Quando o navio mercante, ferido e humilhado, consegue enfim chegar a algum porto, ele não leva apenas a história do ataque, leva ao medo, leva a sensação de que o corredor inteiro ficou mais estreito e no mercado a história ganha nome. Foi Mir Mahana. Mesmo que ninguém tenha visto o rosto dele, mesmo que ele nem estivesse no convés, o nome funciona como assinatura, porque a partir de certo ponto, a assinatura não precisa ser verdadeira, precisa ser crível. É assim que um homem vira custo. A Companhia Britânica das Índias Orientais reage primeiro como reage uma empresa que se vê roubada, com queixa, com carta, com exigência. Os agentes escrevem relatórios que atravessam mesas e oceanos. Descrevem o ataque com a precisão de quem quer transformar pânico em argumento. Quantos homens, quantos barcos, que tipo de vela, que direção do vento, que mercadoria perdida. Qual o valor estimado? O valor estimado sempre cresce um pouco, porque o prejuízo precisa doer no papel para doer na decisão. E, no fim, a frase que aparece como um refrão burocrático: é necessário garantir a segurança do comércio. Segurança, uma palavra pesada, num lugar onde a segurança nunca foi um estado natural, apenas um acordo temporário. No Golfo, a companhia não tem o luxo de agir sozinha. Ela precisa de portos, precisa de água, precisa de pilotos locais, precisa de governadores persas que permitam abastecimento e reparo, precisa de chefes árabes que não sabotem. E cada um desses atores tem sua própria conta a fazer. Um governador persa pode detestar a pirataria porque ela desafia a autoridade formal, mas pode tolerá-la se ela enfraquece um rival, se ela rende tributo, se ela mantém o litoral sob controle de alguém que ele consegue influenciar. Um chefe costeiro pode condenar Mir Mahana em público e negociar com ele em privado. Um mercador pode amaldiçoar o ataque e, na semana seguinte, comprar tecido barato que apareceu misteriosamente no mercado. O Golfo é um lugar onde a moral tem preço e o preço muda com o vento. Mir Mahana entende isso com uma clareza quase cruel. Ele não precisa ser amado por todos. Precisa ser útil para alguns e temido por outros. Precisa que, quando um navio da companhia aparece exigindo punição, o porto responda com a lentidão de quem não quer se comprometer. Não sabemos onde ele está. Ele não é nosso. Ele é um problema do mar. E o mar, esse juiz sem rosto, sempre oferece uma desculpa plausível. Hoje ele estava aqui, amanhã está do outro lado do horizonte. A ascensão dele, então, não é uma sequência de batalhas épicas. É uma sequência de operações que parecem pequenas, mas que, somadas, mudam o comportamento de todo mundo. Um dhow interceptado aqui, um comboio evitado ali, um resgate negociado em silêncio, um capitão que decide pagar proteção para não perder tudo, um mercador que muda rota e, ao mudar rota, empobrece um porto e enriquece outro.
O poder de Mir Mahana cresce como cresce uma maré, não com um único avanço, mas com a repetição inevitável. E com o crescimento vem a necessidade de administrar uma máquina própria, uma máquina sem escritórios, mas com exigências tão duras quanto as da companhia. Porque um líder marítimo não vive só de coragem, vive de logística. Barcos precisam de manutenção constante, calafetagem, troca de tábuas, cordame novo, velas remendadas. A madeira, naquela costa, é um recurso que não cai do céu. Muitas vezes vem de longe, por rotas que também precisam ser protegidas ou exploradas. Pólvora precisa ser guardada seca, longe da umidade que a mata. Armas precisam ser compradas, trocadas, consertadas. Homens precisam comer, precisam beber água, precisam receber sua parte. E a parte não é apenas dinheiro, é reconhecimento. Um chefe que não distribui perde a aura, e sem aura, ele vira apenas mais um capitão com sorte passageira. Mir Mahana distribui, e distribui com cálculo. Há uma cena que se repete. Em portos, como Bandar Rig, quando um golpe dá certo. O retorno não é um desfile oficial, mas também não é discreto demais. Barcos entram na enseada em fila curta, velas baixas, como quem não quer chamar atenção de longe, mas quer ser visto por quem importa. Homens descarregam fardos rapidamente, antes que olhos curiosos contem demais. A mercadoria some em armazéns, em pátios internos, em casas de aliados, e então começa a segunda parte do saque. A transformação em poder. Parte vai para os homens, ali mesmo, em moedas, em objetos, em promessas. Parte vai para comprar silêncio. O silêncio de um funcionário portuário, o silêncio de um intermediário, o silêncio de um chefe vizinho, que prefere receber algo a criar guerra. Parte vai para o próprio Mir Mahana, porque ele precisa manter a casa, manter a guarda, manter a capacidade de pagar quando a próxima crise vier. E parte, muitas vezes, vira presente político. Um cavalo bom para um aliado, uma arma fina para um homem influente, um fardo de tecido para uma família cuja lealdade vale mais do que qualquer canhão. É assim que a violência no mar vira estabilidade em terra. Um paradoxo que só parece paradoxo para quem nunca viveu num litoral onde o estado é distante e o mar é próximo. A companhia, enquanto isso, tenta fazer o que sabe fazer: organizar resposta. Primeiro, escoltas, navios armados acompanhando mercantes em trechos mais perigosos. A presença de canhões maiores muda o jogo, mas não resolve, porque escolta custa caro, escolta atrasa, escolta exige coordenação. E o Golfo, com seus bancos de areia e suas rotas múltiplas, oferece sempre uma alternativa para quem quer evitar o confronto direto. Mir Mahana não precisa atacar o navio escoltado. Ele ataca o que ficou sem escolta. Ele ataca o atrasado, o isolado, o que se separou do grupo por causa de vento ruim, de vela rasgada, de capitão teimoso. E quando a escolta aparece, ele some. Sumir ali não é magia, é conhecimento, é saber onde a água permite passagem, é saber onde um navio grande não entra, é saber que, ao amanhecer, a névoa e a poeira podem esconder velas baixas, é saber que uma ilha pequena, vista de longe como nada, de perto é parede, é saber que um dhow pode ser puxado para dentro de uma enseada estreita e ficar invisível a poucos cabos de distância. É saber que o mar, em certas horas, é cúmplice, em outras, é carrasco. A companhia também tenta negociar, porque negociar é mais barato do que bombardear. E a companhia, apesar da fama de império, pensa em custo. Ela pressiona governadores persas, façam algo. Ela pressiona chefes costeiros, entreguem-no. Ela exige restituição, exige resgate, exige que portos não comprem mercadoria roubada, e os portos respondem com a arte local da ambiguidade, prometem, adiam, dizem que vão investigar, dizem que o homem não está sob sua autoridade, dizem que o mar é grande, e o mar é grande mesmo. Só que, a cada ataque bem-sucedido, a paciência britânica diminui, porque o prejuízo não é apenas material, é reputacional.
A companhia vive de parecer inevitável, vive de parecer capaz de proteger o comércio. Quando um líder costeiro, sem bandeira imperial, consegue impor medo por anos, ele fere essa imagem. E imagem, para uma potência comercial, é quase tão importante quanto canhão. Mir Mahana, por sua vez, alimenta a própria imagem com inteligência. Ele não é apenas um ladrão de oportunidade. Ele escolhe alvos que falam alto. Um navio ligado a redes indianas e europeias tem valor duplo, valor de mercado e valor de mensagem. Ele também sabe quando ser justo. Justo no sentido do litoral. Há casos em que prisioneiros são tratados como moeda, não como carne descartável. Resgates são negociados. Às vezes, parte da carga é devolvida mediante pagamento. Isso cria uma lógica perversa, mas lógica. Se existe negociação, existe previsibilidade. E previsibilidade, no comércio, é uma forma de segurança, mesmo que seja uma segurança comprada com humilhação. Alguns mercadores preferem pagar e seguir vivos do que apostar na proteção distante de uma companhia que, naquele trecho do mundo, ainda está aprendendo a ser polícia. E é aí que o nome Mir Mahana começa a circular, não só como ameaça, mas como referência. Se você navegar por ali, cuidado. Se você não quer problemas, pague. Se você quer recuperar a carga, fale com tal intermediário. Intermediários surgem como fungos em madeira úmida. Homens que falam com os dois lados, que conhecem o porto e conhecem o mar, que sabem onde a mercadoria roubada pode reaparecer com outro nome. Eles são essenciais para a economia do Golfo e também são veneno para qualquer tentativa de controle total. A companhia odeia intermediários quando eles trabalham para o inimigo, mas depende deles quando precisa de informação. E, muitas vezes, compra a mesma pessoa que ontem ajudou Mir Mahana. O Golfo é assim. A lealdade é uma mercadoria e a mercadoria muda de dono. Bandar Rig, nesse período, vira um nó mais apertado nessa rede. Não necessariamente o único, mas um dos mais importantes, um porto que, por sua posição e por suas conexões, consegue absorver mercadoria capturada e redistribuir, um porto onde se pode reparar barcos sem chamar atenção demais, um porto onde se pode reunir homens e dispersá-los rápido, um porto que, para a companhia, começa a cheirar a problema. E quando um lugar começa a cheirar a problema, a companhia faz o que sempre fez em outras partes do mundo. Tenta transformar cheiro em prova, tenta mapear, tenta listar nomes, tenta identificar cúmplices, tenta entender quem, em Bandar Rig, ganha com Mir Mahana e quem perde. Porque se você não consegue pegar o homem no mar, você tenta cortar as pernas dele em terra. Mas cortar pernas em terra no Golfo é difícil. A terra é seca, dura, cheia de distâncias e de lealdades antigas. E, além disso, Mir Mahana não é um estrangeiro. Ele é parte do tecido local, ele conhece as famílias, conhece as rivalidades, conhece as dívidas, conhece as ofensas que nunca foram esquecidas. Ele pode oferecer proteção a um clã contra outro, pode prometer vingança, pode prometer casamento, pode prometer acesso à riqueza rápida, e quando ele promete, ele tem como cumprir, porque o mar, por enquanto, ainda lhe dá presas. Há um momento, em toda a ascensão desse tipo, em que o líder começa a acreditar demais na própria invulnerabilidade, não porque seja tolo, mas porque a repetição do sucesso cria uma sensação de regra. Sempre conseguimos escapar. Sempre encontramos abrigo. Sempre há um porto disposto. Sempre há um governador que prefere não se envolver. E, no Golfo, essa sensação é especialmente sedutora, porque o próprio ambiente parece confirmar. Enseadas escondem, ilhas protegem. Bancos de areia punem o perseguidor pesado. Mir Mahana, nesse auge inicial, opera como quem conhece o Tribunal do Mar e sabe como manipular o juiz. Os britânicos, quando conseguem colocar um navio armado na área certa, descobrem outra coisa. A guerra assimétrica é humilhante. Você tem canhões, mas não tem alvo. Você tem disciplina, mas não tem informação confiável. Você tem mapas, mas os mapas são
pobres, diante de um piloto local que lê a água como se fosse texto. Você chega a um ancoradouro e encontra silêncio. Você ameaça e recebe promessas vazias. Você tenta bloquear e descobre que há outras rotas, outros pontos de desembarque, outras enseadas que não estão no seu papel. E enquanto isso, o comércio sofre, o seguro sobe, o tempo de viagem aumenta, mercadores reclamam, parceiros locais começam a duvidar, a companhia sente o incômodo como uma pedra no sapato. Não é uma guerra total, mas é constante, e constância, para uma máquina de lucro, é corrosão. Mir Mahana vira, então, mais do que um predador, vira um argumento. Um argumento usado por oficiais britânicos para pedir mais recursos, mais navios, mais autorização para agir com dureza, um argumento usado por rivais locais para convencer a companhia de que aquele homem precisa ser removido, não por moral, mas por interesse. Um argumento usado por governadores para negociar: eu ajudo, mas quero algo em troca. E do outro lado, um argumento usado por Mir Mahana para se apresentar como indispensável. Sem mim, vocês ficam expostos a outros. Sem mim, o rival toma o porto. Sem mim, a costa vira caos. O paradoxo é que, ao crescer, ele se torna mais visível, e visibilidade no Golfo é perigo. Ainda assim, por alguns anos, a balança pende a favor dele, porque a companhia, apesar de poderosa, ainda está presa a um modo de agir que mistura prudência e burocracia. Ela prefere escoltar a punir, prefere reclamar a bombardear, prefere negociar a incendiar um porto e criar inimigos duradouros. E Mir Mahana explora essa prudência como se fosse uma falha estrutural. Ele também explora a corrupção portuária, que não é um detalhe moral, mas um mecanismo econômico. Um funcionário que controla acesso à água e mantimentos pode ser comprado. Um guarda que deveria vigiar a entrada de uma enseada pode ser convencido a olhar para o outro lado. Um intermediário pode falsificar origem de mercadoria. Um escriba pode perder um registro. E quando a companhia exige listas e provas, ela recebe papel que parece correto, mas que foi escrito para enganar. O Golfo, nesse sentido, é um lugar onde a verdade é negociada. E, no entanto, a ascensão de Mir Mahana não é apenas uma história de esperteza contra a lentidão, é também uma história de risco acumulado. Cada ataque bem-sucedido cria inimigos, não apenas britânicos, mas mercadores locais arruinados, famílias que perderam homens, chefes que se sentiram humilhados, governadores que viram sua autoridade desafiada. O mar protege, mas também espalha notícia. E notícia, quando se acumula, vira pressão. Há noites em Bandar Rig em que o vento quente não deixa dormir. A poeira entra pelas frestas. O cheiro de peixe seco se mistura ao de madeira alcatroada. Homens conversam baixo em pátios internos, contando moedas, discutindo rotas, lembrando quem deve a quem. E em algum lugar, alguém calcula. Até quando isso dura? Até quando a companhia tolera? Até quando um governador finge não ver? Até quando um aliado permanece aliado? Mir Mahana, para manter o equilíbrio, precisa fazer algo que parece contraditório. Precisa, às vezes, conter a própria violência. Precisa escolher quando atacar e quando não atacar. Precisa evitar transformar todos em inimigos ao mesmo tempo. Precisa, em certos momentos, parecer mais sheik do que pirata. Resolver disputas locais, garantir que a temporada de pérolas não seja interrompida por brigas internas, proteger pescadores, punir ladrões de terra, porque se a comunidade começa a sentir que ele traz mais perigo do que proteção, a base se dissolve, e sem base o mar deixa de ser abrigo e vira apenas água. Essa é a tensão permanente. O homem que precisa distribuir riqueza obtida pela predação, mas também precisa manter uma aparência de ordem para que a própria predação continue possível. A companhia, percebendo que escoltas e cartas não bastam, começa a mudar o tom. Ainda não é a grande campanha punitiva que virá depois, mas já é um endurecimento, mais navios armados circulando,
mais pressão sobre portos para negar abrigo, mais insistência em restituições, mais ameaças de represália e, sobretudo, uma tentativa de transformar o problema em algo que os aliados locais não possam ignorar sem custo. Porque, no fim, a companhia aprende a linguagem do Golfo, custo. Se um porto abriga Mir Mahana, esse porto pode perder comércio britânico, pode perder acesso a certos mercados, pode sofrer bloqueio, pode ser bombardeado, pode ser isolado, e isolamento, numa costa que vive de troca, é quase morte. A companhia começa a insinuar isso, a deixar isso no ar, como fumaça de pólvora que não se dissipa. Mir Mahana sente a mudança antes de vê-la. Ele sente quando um ancoradouro, que antes oferecia água, agora oferece desculpas. Sente quando um intermediário demora mais para aparecer. Sente quando um rumor de traição circula com insistência. Sente quando um capitão local, antes entusiasmado, começa a falar em prudência. O mar continua o mesmo, mas o mundo em volta do mar começa a se reorganizar. E ainda assim, ele continua, porque parar também é perigoso. Um líder que para de trazer riqueza perde homens, perde prestígio, perde capacidade de pagar. E sem pagamento, a lealdade evapora mais rápido do que água num barril ao sol do Golfo. Então ele continua, navegando nesse corredor estreito entre a necessidade e a exposição. Ao amanhecer, de novo, as velas baixas surgem da névoa, o som de água batendo no casco parece inocente, quase doméstico. Mas ao longe, há sempre a possibilidade do estampido, e mais longe ainda, a possibilidade de que desta vez o eco não seja apenas um teste de paciência do mar, seja um aviso de que a máquina britânica, lenta para girar, finalmente encontrou o ritmo. O amanhecer no Golfo tem uma crueldade discreta. A luz nasce baixa, quase horizontal, e tudo o que é branco, espuma, vela, sal nas tábuas, vira um brilho que denuncia. Ao mesmo tempo, a névoa fina, misturada à poeira do deserto, faz o horizonte parecer mais perto do que é. Distâncias enganam, silhuetas mentem, e um dhow, visto de longe, pode ser pescador, pode ser mensageiro, pode ser nada, até que o vento muda e ele vira lâmina. É nesse tipo de manhã que a guerra de Mir Mahana entra numa fase diferente. Não é mais só o golpe bem dado, o saque rápido, a fuga para uma enseada conhecida. Agora há a resposta, a perseguição, a gente anotando nomes, há portos começando a medir palavras e, sobretudo, há um esforço britânico, ainda irregular, ainda cheio de hesitações, para transformar o que antes era incômodo em exemplo. Porque a Companhia Britânica das Índias Orientais, quando decide que algo precisa virar exemplo, muda de pele, ela deixa de ser apenas comerciante armado e passa a agir como Estado, com memória, com arquivo, com punição. Os relatórios que antes descreviam perdas e pediam escoltas começam a ganhar outra textura. Menos lamento, mais acusação. Menos fomos atacados, mais tal porto dá abrigo. E, quando um texto desses chega a um agente em Basra, a um residente em Bandarabas, a um capitão comissionado para patrulhar, ele não é só papel, é autorização moral. É a frase que permite apertar o cerco sem pedir desculpas. Mir Mahana percebe isso do jeito que líderes costeiros sempre percebem mudanças grandes, não por proclamações, mas por pequenos atrasos. Um mercador que antes comprava sem perguntar, agora pede garantias. Um intermediário que antes aparecia à noite com passos leves e sorriso de quem sabe demais, agora manda recado por outra pessoa. Um chefe vizinho que antes aceitava presente e silêncio, agora quer mais. Mais dinheiro, mais armas, mais compromisso. E compromisso, no Golfo, é perigoso porque prende a rede que sustentava Mir Mahana. Portos cúmplices, famílias aliadas, funcionários comprados, pilotos que conheciam cada raso, começa a ficar mais cara. E quando uma rede fica mais cara, ela também fica mais frágil, porque cada nó passa a se perguntar se vale a pena.
A companhia aprende a apertar exatamente aí. Não é só canhão, é bloqueio seletivo, é ameaça de cortar comércio. É recado enviado ao governador persa. Se Bandar Rig continuar servindo de abrigo, o tráfego que alimenta seus impostos vai procurar outro lugar. É recado ao mercador indiano. Se você comprar mercadoria de origem duvidosa, seu crédito com a companhia evapora. É recado ao chefe costeiro. Se você quer ser reconhecido como autoridade legítima, prove que controla sua costa. A palavra legítimo vira arma, e pirata vira rótulo que contamina quem encosta. O mais perverso é que, para muitos atores locais, isso não soa como moral europeia. Soa como oportunidade, porque derrubar Mir Mahana não é apenas agradar britânico, é abrir espaço, é tomar rota, é herdar homens, é capturar o prestígio que ele acumulou. No Golfo, prestígio é um bem transferível, às vezes por casamento, às vezes por pacto, às vezes por sangue. E sangue começa a aparecer mais. Até ali, a violência de Mir Mahana tinha uma lógica de predador: atacar, levar, negociar resgate, desaparecer. Agora, com o cerco apertando, a violência tende a endurecer. O risco aumenta. E quando o risco aumenta, o líder precisa provar que ainda manda, precisa mostrar que ainda é capaz de punir, precisa impedir que a dúvida vire deserção. Há uma diferença entre um capitão que segue um chefe por lucro e um homem que segue por medo. O primeiro calcula, o segundo obedece. Mir Mahana, que sempre soube distribuir, começa também a precisar intimidar. Não porque tenha mudado de natureza, mas porque o ambiente mudou. E o ambiente, no Golfo, molda o homem como o sal molda a madeira, devagar, mas sem piedade. Os britânicos, por sua vez, começam a entender que escolta não basta. Escolta protege um navio, talvez dois, mas não muda o comportamento do litoral. Para mudar o litoral, é preciso tocar nos portos. E tocar nos portos significa entrar na política local, com todas as suas camadas de honra, tributo, rivalidade e sobrevivência. A palavra represália passa a circular com mais frequência, não como ameaça vazia, mas como prática possível. Um navio de guerra aparece diante de um ancoradouro e não vem para conversar, vem para contar canhões, vem para medir distância, vem para deixar claro que, se for necessário, a madeira das casas pode virar carvão. E isso, para uma comunidade costeira, é terror puro, não o terror do saque no mar, que atinge alguns, mas o terror do fogo em terra, que atinge todos. Só que o Golfo não é o Caribe, não é um oceano aberto, onde uma fragata pode manobrar com liberdade e impor presença constante. Aqui, a água rasa é uma muralha invisível. Um navio grande, com calado profundo, pode ser poderoso e impotente. Ele precisa de pilotos, precisa de maré, precisa de paciência. E paciência, em operação punitiva, é um luxo caro. Mir Mahana continua explorando isso. Ele escolhe onde a companhia não consegue seguir. Ele usa ilhas como cortinas. Ele entra em enseadas estreitas, onde o vento morre e o navio grande fica sem governo. Ele sabe que a artilharia britânica, por mais superior, precisa de linha de tiro. E linha de tiro, no Golfo, é um privilégio que a geografia concede e retira. Mas há um detalhe novo. A companhia começa a comprar o que antes lhe faltava: informação local, pilotos, línguas, gente que sabe ler a água. E quando um poder externo compra conhecimento interno, a vantagem do desaparecer diminui. O jogo vira mais perigoso porque deixa de ser só perseguição no mar. Passa a ser caça em terra. Um líder como Mir Mahana depende de refúgios para reabastecer. Água doce, tâmaras, arroz, peixe seco, pólvora guardada em jarros, cordame, madeira, ferro. Depende de lugares onde seus homens possam dormir sem faca no escuro. Depende de mercados onde a mercadoria capturada possa virar moeda. Se esses lugares começam a fechar portas, não com declaração, mas com ausência, a frota vira faminta. E uma frota faminta comete erros.
Erros de cálculo no Golfo não são dramáticos como em romances. São pequenos, um dhow que sai tarde demais e pega vento errado, um barco que encalha num banco de areia porque o piloto estava cansado, um grupo que se separa demais e perde o ponto de encontro, um mensageiro capturado com uma carta que não deveria existir, um intermediário que some e, quando some, deixa um buraco de silêncio que grita traição. A companhia aprende a explorar esses buracos. Ela pressiona por restituições e resgates com uma insistência que parece burocrática, mas é estratégica, porque cada resgate negociado exige intermediário, exige encontro, exige confiança mínima, e confiança mínima é uma janela para infiltração. Um agente que finge ser comprador, um capitão local que finge estar disposto a ajudar, um escriba que finge perder um registro e, na verdade, copia nomes. O mundo do Golfo, cheio de transações informais, oferece 1000 portas para quem sabe pagar e esperar. Mir Mahana, que sempre viveu de portas abertas, começa a encontrar portas com tranca. E aí aparece a parte mais difícil da vida de um sheik pirata. Ele precisa continuar sendo sheik, precisa manter a ordem interna, precisa arbitrar disputas, precisa garantir que a riqueza continue circulando dentro da comunidade, porque é isso que compra legitimidade. Se ele vira apenas predador, a própria base social o rejeita. Se ele vira apenas governante, sem saque, ele não tem como pagar a máquina marítima. É uma corda esticada, e corda esticada, no calor do Golfo, arrebenta. Há noites em que Bandar Rig parece respirar em segredo. O porto não é grande como Basra, não é cosmopolita como Mascate, mas tem aquela energia de lugar que vive de passagem. Armazéns baixos, paredes de barro e pedra, portas reforçadas, o cheiro de alcatrão nos cascos, o som de martelo em madeira, porque sempre há algo para consertar, e por trás disso, conversas em voz baixa. Quem chegou? Quem partiu? Quem foi visto com quem? Mir Mahana precisa estar em todos esses lugares sem estar. Precisa que seu nome seja presença e, ao mesmo tempo, precisa proteger o próprio corpo, porque o corpo do líder, quando cai, derruba muita coisa junto. A escalada britânica, porém, não é só britânica. Ela se mistura com interesses regionais que já estavam ali, esperando um empurrão. A Pérsia, com suas autoridades costeiras e governadores, tem uma relação ambígua com esses líderes marítimos. Eles podem ser úteis como barreira contra rivais, como fonte de tributo, como instrumento de controle informal, mas também são ameaça, porque mostram que a autoridade real não chega até a água. E um governante que aceita isso por muito tempo perde face, perde capacidade de cobrar, perde capacidade de mandar. Omã, com sua tradição marítima e suas próprias redes, também observa. Chefias árabes costeiras competem por rotas, por pérolas, por comércio. Ninguém quer um homem forte demais controlando o corredor. Ninguém quer pagar pedágio a um vizinho. E quando a companhia oferece a chance de enfraquecer Mir Mahana, muitos enxergam não a moral, mas a matemática. É assim que pirataria vira assunto de Estado. Não porque alguém acordou mais virtuoso, mas porque o equilíbrio de poder mudou. E quando o equilíbrio muda, alianças antigas começam a ranger. Um aliado de ontem pode virar acusador de hoje com a mesma naturalidade com que o vento vira no fim da tarde. Um chefe que antes recebia parte do saque pode decidir que é mais seguro receber reconhecimento britânico. Um porto que antes fechava os olhos pode decidir que o risco de bloqueio é alto demais. Um intermediário pode vender informação para os dois lados e, no fim, escolher o lado que parece mais duradouro. Mir Mahana tenta responder do jeito que sabe. Com velocidade e com demonstração de força, ele intensifica ataques em momentos em que a companhia menos espera, não necessariamente contra os navios mais protegidos, mas contra os que carregam mais simbolismo. Um mercante ligado a redes europeias, um carregamento que alimenta crédito, um navio cuja perda vai doer em cartas e em seguros,
Ele quer lembrar que ainda pode impor custo. Quer manter o medo vivo, porque medo é uma moeda que não precisa de porto para circular. Mas intensificar também significa se expor mais, significa passar mais tempo no mar, significa reunir mais homens, significa deixar rastros. E rastros, quando há gente procurando, viram trilha, a companhia começa a coordenar melhor suas patrulhas. Não é uma presença total, isso seria impossível, mas é uma presença mais inteligente. Ela aprende a esperar em pontos de passagem, aprende a usar informantes em mercados, aprende a observar padrões. Quando a temporada de pérolas começa, quando certos ventos favorecem certas rotas, quando os daus costumam se mover, o Golfo tem ritmo, e quem aprende o ritmo consegue prever. Mir Mahana, que sempre foi mestre do ritmo local, agora enfrenta um adversário que está aprendendo a dançar. E há um elemento psicológico que pesa. A companhia não pode parecer fraca. Cada ataque bem-sucedido de Mir Mahana é uma história que corre de porto em porto. E histórias corroem a autoridade. Um mercador em Surat ou em Bombaim, ao ouvir que o Golfo está perigoso, pensa 2 vezes antes de investir. Um capitão exige mais pagamento. Um segurador aumenta prêmio. Um parceiro local começa a negociar com outros. A companhia sente isso como uma ameaça existencial, porque seu poder é feito de confiança, confiança de que a mercadoria chega, confiança de que o contrato vale, confiança de que o mar, sob sua sombra, é mais previsível. Mir Mahana ataca exatamente essa confiança, e por isso a resposta tende a ser desproporcional, só que desproporção, no Golfo, tem custo político. Bombardear um porto pode resolver um problema e criar 10. Pode empurrar chefes costeiros para alianças hostis, pode interromper comércio que a própria companhia precisa, pode transformar um líder local em mártir. E mártir é pior do que pirata, porque mártir inspira. Então a companhia tenta um caminho que parece mais limpo: isolar. Isolar significa convencer portos a negar água e mantimentos. Significa pressionar governadores a prender intermediários, significa oferecer recompensa por informação, significa transformar a vida de quem ajuda. Mir Mahana numa vida mais perigosa do que a de quem o trai. É uma guerra de incentivos, uma guerra de medo, uma guerra de reputação. E reputação, para Mir Mahana, sempre foi arma, agora vira vulnerabilidade. Porque a reputação de homem do mar depende de uma coisa: de que o mar continue sendo abrigo, de que sempre exista uma enseada, de que sempre exista um porto, de que sempre exista um piloto fiel. Quando esses elementos começam a falhar, o mito começa a rachar. E quando o mito racha, os homens olham para o líder com outro olhar. Um olhar que pergunta, sem dizer: você ainda consegue nos proteger? Há sinais disso em pequenas tensões internas, discussões sobre divisão de saque, reclamações de que o risco aumentou e a parte não aumentou, suspeitas de que alguém está vendendo informação, brigas que antes seriam abafadas e agora explodem. Um líder costeiro precisa ser juiz, precisa ser distribuidor, precisa ser punidor, e quando ele pune, ele cria ressentimento. Quando ele não pune, ele cria desordem. Mir Mahana caminha nessa linha estreita, com a dureza de quem sabe que não há alternativa. Ele também tenta reforçar alianças por meios tradicionais, presentes, promessas, casamentos, pactos, mas alianças, quando o cerco aperta, exigem garantias, e garantias, para um homem cuja riqueza vem do mar, são difíceis de oferecer quando o mar está sendo patrulhado. A companhia, ao mesmo tempo, começa a tratar certos portos como cúmplices, não como neutros. Isso muda tudo, porque se um porto é cúmplice, ele pode ser punido e, se pode ser punido, seus líderes começam a pensar em autopreservação. Bandar Rig sente essa sombra, não necessariamente com um ataque imediato, mas com a sensação de que navios britânicos aparecem mais perto, mais frequentemente, com mais confiança, com a sensação de que cartas chegam com um tom mais duro, com a sensação de que mercadores começam a evitar o lugar e um porto que perde movimento perde vida.
perde impostos, perde capacidade de comprar comida, perde capacidade de pagar guardas, perde capacidade de manter ordem. A comunidade, então, começa a fazer a pergunta, que ninguém quer dizer em voz alta: vale a pena continuar sendo o ninho? Mir Mahana, para impedir que a resposta seja não, precisa mostrar que ainda traz mais do que tira. Precisa trazer riqueza, precisa trazer proteção, precisa trazer prestígio, e isso o empurra para ações mais ousadas. Ousadia, no mar, é uma faca de dois gumes. Um ataque mais audacioso pode render saque maior e restaurar confiança, mas também pode provocar a resposta que você queria evitar. Uma operação punitiva coordenada, com aliados locais, com pilotos comprados, com bloqueio real, e aos poucos, essa operação começa a tomar forma, não como uma única frota gigantesca, mas como uma teia. Um navio aqui, outro ali, um acordo com um chefe costeiro, uma promessa a um governador, uma recompensa a um informante, um aviso a um porto. A companhia não precisa dominar o Golfo inteiro. Ela precisa tornar a vida de Mir Mahana mais difícil do que a de seus rivais. Precisa fazer com que cada refúgio potencial tenha medo de recebê-lo. Precisa fazer com que cada barril de água doce seja uma negociação arriscada. E água doce no Golfo é destino. Sem água, não há mar. Os homens de Mir Mahana começam a sentir isso fisicamente. Bares que antes eram enchidos sem drama, agora são enchidos com pressa, olhando por cima do ombro. Um poço que antes era aberto agora tem guarda. Um carregamento de pólvora que antes chegava por intermediário, agora atrasa. E atraso, em operação marítima, é morte lenta. Você perde janela de vento, perde surpresa, perde oportunidade. A surpresa sempre foi o grande capital de Mir Mahana. Quando a surpresa diminui, ele precisa compensar com força. E força sem surpresa é confronto. Confronto com navios maiores, com canhões mais pesados, com disciplina de artilharia. Ele não quer esse confronto, mas começa a ser empurrado para ele. Há relatos de perseguições em que os Daws fogem para águas tão rasas que parecem impossíveis, e os navios britânicos, frustrados, ficam ao largo, disparando tiros que levantam colunas de água e estilhaçam rochas mais para mostrar poder do que para acertar. O som do canhão viaja longe no ar seco. Ele não mata só quem está perto. Ele mata a tranquilidade de quem ouve. Ele diz: podemos vir. E quando um porto ouve isso repetidas vezes, ele começa a se preparar para o pior, e preparação, muitas vezes, significa afastar o problema. Mir Mahana tenta manter o controle da narrativa local. Ele precisa que o povo veja os britânicos como intrusos, como ameaça externa, como força que quer impor regras estranhas. E isso não é difícil. A presença europeia, com seus navios e suas exigências, é de fato intrusiva, mas a companhia é esperta o suficiente para não se apresentar apenas como estrangeira. Ela se apresenta como protetora do comércio. E comércio é vida para muitos. Ela se apresenta como parceira de governadores locais, e governadores locais têm interesse em parecer fortes. Aos poucos, Mir Mahana começa a ser descrito não como protetor, mas como risco. Não como distribuidor, mas como incendiário. Não como sheik, mas como homem que atrai fogo para a costa. E, quando essa descrição pega, ela vira licença para traição. Traição no Golfo raramente é teatral. Ela é silenciosa. Um aviso dado no momento certo, um piloto que erra de propósito, um porto que fecha a entrada com desculpa de maré, um aliado que demora a enviar homens, um intermediário que entrega um nome leva a outro. E, de repente, a rede que parecia invisível começa a aparecer no papel britânico como lista. Lista é arma moderna. Lista transforma rumor em alvo. Mir Mahana, que sempre viveu num mundo de relações pessoais, começa a enfrentar um mundo de registros, e registro não esquece. Registro viaja. Registro permite coordenação entre pessoas que nunca se viram. É assim que uma companhia comercial vira máquina de repressão. A escalada, então, não é só militar, é administrativa, é jurídica, é a tentativa de enquadrar o litoral,
numa linguagem de tratados e punições. Se você abriga, você é cúmplice. Se você compra, você é receptador. Se você não entrega, você é inimigo. Palavras que no papel parecem simples. Na costa, são dinamite. E no meio disso, Mir Mahana precisa tomar decisões que o desgastam por dentro. Ele pode tentar um acordo, mas um acordo com a companhia exige concessões que o enfraquecem diante dos seus... Exige devolver mercadoria, entregar homens, aceitar limites. Um líder que aceita limites impostos por estrangeiro perde aura, e aura, para ele, é tão vital quanto pólvora. Ele pode tentar dobrar a aposta, atacar mais, mostrar que não se curva, mas isso acelera a resposta. E a resposta, agora, não é mais só escolta, é punição planejada. Ele pode tentar mudar de base, procurar outro porto, outra enseada, outra proteção, mas mudar de base significa abandonar parte do que construiu. Significa admitir que Bandar Rig não é mais seguro. E admitir isso, mesmo sem dizer, é sinal de fraqueza. Qualquer escolha tem veneno. O Golfo, nesse período, parece menor. Não porque a geografia mudou, mas porque as rotas seguras encolhem. O corredor de riqueza vira corredor de risco. E quando o corredor encolhe, os encontros se tornam mais prováveis. Um dhow, que antes passava invisível, agora cruza com patrulha. Um mercante, que antes navegava sozinho, agora espera comboio. Um porto, que antes recebia qualquer um, agora pergunta: de quem você é? A pergunta de quem você é o começo do fim para qualquer homem que vive de ser de todos e de ninguém. Mir Mahana tenta responder com a única coisa que sempre funcionou: presença. Ele aparece, ele fala, ele distribui, ele promete, ele ameaça, ele lembra às pessoas o que elas ganharam com ele. Ele lembra também o que podem perder se o abandonarem. Proteção contra rivais, acesso à riqueza, capacidade de resistir a imposições externas. Mas a companhia oferece outra promessa: estabilidade, e estabilidade, para quem vive de comércio, é sedutora. Mesmo que venha com humilhação, mesmo que venha com dependência, a disputa, então, vira disputa de futuros. Um futuro de autonomia costeira, violenta e incerta, sustentada por um homem e pelo mar. Outro futuro de ordem imposta, com rotas mais seguras, mas com soberania diluída em tratados e canhões. E o mar, que sempre foi tribunal, começa a mudar de humor. Porque o mar não é só geografia, é também estação. Ventos mudam, marés mudam, tempestades curtas aparecem e somem. Um líder marítimo vive de prever isso. Mas quando você está sendo caçado, você nem sempre pode esperar o vento ideal. Você sai quando dá, você arrisca quando precisa, e quando você arrisca, o mar cobra. Um dhow carregado demais, tentando fugir rápido, perde manobrabilidade. Uma vela remendada rasga no pior momento. Um banco de areia, que você conhece, pode ter mudado um pouco com a corrente. Um erro mínimo vira encalhe. Encalhe vira captura. Captura vira informação. Informação vira cerco. A companhia, com seus aliados locais, começa a fechar o círculo, não com uma grande batalha, mas com uma sequência de pequenas vitórias. Um barco apreendido, um depósito descoberto, um intermediário preso, um porto intimidado, um chefe convencido a mudar de lado. Cada pequena vitória não mata Mir Mahana, mas reduz seu espaço. E reduzir espaço, no Golfo, é quase o mesmo que reduzir oxigênio. Há um momento em que um líder percebe que está ficando sem ar. Não é quando ele perde um combate, é quando ele percebe que não consegue mais reabastecer sem pedir favor. Quando ele percebe que precisa negociar por água, quando ele percebe que seus homens começam a olhar para outros chefes com curiosidade, quando ele percebe que o medo que ele espalhava está sendo substituído por outro medo, o medo de estar com ele quando o fogo chegar. E o fogo, agora, parece mais próximo. Navios britânicos aparecem com mais regularidade. A diplomacia britânica se torna mais agressiva. Governadores locais, pressionados, começam a agir.
alguns por convicção, muitos por cálculo, a palavra pirata vira justificativa universal. Ela permite que rivalidades antigas sejam resolvidas sob capa de moralidade. Permite que um chefe elimine outro com ajuda estrangeira e ainda pareça defensor da ordem. Mir Mahana, que sempre navegou entre essas rivalidades, começa a ser engolido por elas. E, no entanto, ele ainda não caiu, ainda não. Porque um homem que sobreviveu tanto tempo no Golfo não é derrubado de uma vez. Ele é desgastado, ele é isolado, ele é empurrado para escolhas cada vez mais estreitas, e enquanto isso acontece, ele continua fazendo o que sabe, olhar para o amanhecer, medir o vento, ouvir o som distante de canhões e decidir, com a frieza de quem não pode se dar ao luxo de hesitar, se aquele dia é de caça ou de fuga. O mar, que por anos o protegeu como cúmplice, começa a se comportar como juiz, não com sentença imediata, mas com sinais. Velas que surgem na névoa e não são as dele, ecos de tiros que não vêm de longe, mas de perto, portos que antes eram abrigo e agora são armadilha. E quando um homem do mar começa a desconfiar do próprio litoral, ele já está meio condenado, porque no Golfo a terra é pouca, a água é traiçoeira, e a distância entre refúgio e prisão pode ser apenas uma maré. Em 1768, o Golfo amanhece com uma luz que parece inocente, mas não é. Ela cai sobre as águas rasas como se quisesse revelar tudo: o rastro de um casco, a espuma que denuncia velocidade, a vela baixa que tenta se confundir com o horizonte, e o horizonte ali é sempre uma promessa falsa. Parece perto, parece alcançável, parece que basta virar um pouco a proa e pronto, você some. Só que naquele ano, sumir vira um verbo caro. Mir Mahana sente isso no corpo antes de sentir no mapa. Sente no modo como os homens falam menos e escutam mais. Sente no modo como um dhow, ao encostar num ancoradouro, não é recebido com a naturalidade de antes, mas com uma pausa que pesa como chumbo. Sente no modo como a água doce, que sempre foi rotina, vira negociação, e negociação, quando você está cercado, é o primeiro degrau da humilhação, porque o cerco agora não é uma linha de navios, é uma atmosfera, é o ar ficando mais fino. A Companhia Britânica das Índias Orientais, que durante anos reagiu como comerciante ferido, começa a agir como poder que quer encerrar um capítulo. Não basta mais recuperar a carga, não basta mais escoltar um mercante e escrever uma carta indignada. A palavra que passa a governar as decisões é dissuasão. E dissuasão, no século XVIII, tem cheiro de pólvora e de papel timbrado. Os britânicos não precisam estar em toda parte. Precisam estar nos lugares certos, na hora certa, com a pessoa certa do lado, né? Um piloto local que conhece os rasos, um intermediário que sabe quem vem de cordame e quem vem de silêncio, um chefe costeiro que, pressionado por impostos e rivalidades, decide que é melhor entregar um homem do que perder um porto. A companhia aprende a fazer do Golfo um tabuleiro de portas fechadas, e Mir Mahana, que sempre viveu de portas entreabertas, começa a bater nelas com os nós dos dedos e ouvir, do outro lado, o silêncio. Bandar Rig, seu ponto de gravidade, sente primeiro: um porto não precisa ser bombardeado para entrar em pânico. Basta que o comércio comece a desviar. Basta que os mercadores, esses animais de faro fino, decidam que o risco não compensa. O dinheiro, quando pressente fogo, muda de rua. E quando o dinheiro muda de rua, a cidade fica com fome. A fome não é só de comida, é fome de confiança. Um sheik costeiro governa com coisas muito concretas: água, grão, madeira, ferro, pólvora e a capacidade de distribuir. Distribuir é governar. Distribuir é dizer: comigo, vocês vivem melhor do que sem mim. Só que a distribuição de Mir Mahana depende do mar predatório, do golpe que traz mercadoria, do resgate que vira prata, do saque que vira armas. Quando o mar começa a negar presas e a terra começa a negar abrigo, a distribuição falha. E quando falha, a autoridade começa a ranger como mastro velho.
Há um tipo de ruído que aparece antes da queda. Não é grito, é cochicho. É a conversa que, para quando alguém entra, é o olhar que não sustenta, é o homem que, ao receber sua parte, não agradece, apenas conta. Conta devagar, conta como quem calcula se vale a pena continuar. Mir Mahana, que sempre soube comprar lealdade com generosidade e com medo na medida certa, percebe que a medida está mudando. E quando a medida muda, o líder precisa escolher. Ou ele se torna mais duro, ou ele se torna mais frágil. Ele escolhe a dureza porque fragilidade, no Golfo, é convite. Só que dureza também tem custo. Um castigo exemplar pode calar um homem e acordar 10 ressentimentos. Um confisco pode encher um depósito e esvaziar um coração. E naquele momento, corações importam, porque a companhia está fazendo uma coisa que parece pequena, mas é mortal. Está oferecendo alternativa. Alternativa é veneno para quem governa pela inevitabilidade. A alternativa vem em forma de promessas de comércio seguro, de reconhecimento, de proteção. Palavras que na boca britânica soam como contrato, na costa soam como oportunidade. Um chefe rival pensa: se eu ajudar a fechar o cerco, eu herdo parte do tráfego. Um governador persa pensa: se eu mostrar serviço, eu reforço minha autoridade sobre uma costa que sempre me escapou. Um mercador pensa: se eu me afastar de Mir Mahana, eu preservo meu crédito. E crédito, para um mercador indiano ou árabe, é mais precioso do que ouro, porque ouro se gasta. Crédito abre portas. Assim, o isolamento não é um ato, é um processo. E processo, quando bem feito, parece natural. Parece que as coisas apenas mudaram. Mir Mahana tenta responder com o que sempre funcionou: movimento. Ele não pode ficar parado, porque parado ele vira alvo. Ele precisa estar no mar, porque no mar ele ainda tem alguma vantagem. O Dal, leve, de calado curto, entra onde a fragata não entra. Ele se esconde atrás de ilhas baixas, onde a linha do horizonte engole a vela. Ele espera a maré, como quem espera um aliado. Ele conhece o Golfo, como se fosse uma rua de bairro. Sabe onde a água engana, onde a corrente puxa, onde o vento morre. Mas o conhecimento, quando deixa de ser exclusivo, perde valor. E a companhia está comprando esse conhecimento com uma frieza que assusta. Pilotos que antes serviam por tradição ou por medo, agora servem por pagamento e por promessa de proteção. Informantes que antes eram invisíveis, agora são recompensados. E recompensa, no mundo portuário, é uma língua solta. O resultado é que o mar começa a ficar cheio de olhos. Um dol, que aparece no amanhecer, já não é apenas uma silhueta, é um sinal. Um sinal que alguém reconhece, um sinal que alguém descreve, um sinal que alguém leva, em forma de recado, para um posto britânico, para um aliado local, para um capitão que está esperando com o vento a favor, e quando o vento está a favor do caçador, o caçado sente. Há perseguições em que a distância entre liberdade e captura é uma faixa de água rasa. O dau corre, a vela esticada, o casco batendo leve, quase dançando. Atrás, o navio maior tenta manter a linha, mas não pode arriscar demais. Um erro e encalha, vira alvo imóvel. Então ele dispara. Não para acertar sempre, mas para assustar, para quebrar ritmo, para forçar o dau a escolher entre velocidade e segurança. O estampido do canhão, no ar seco, é um trovão sem chuva. Ele não anuncia tempestade, anuncia decisão. Mir Mahana, nesses momentos, não é mito, é homem. Um homem que precisa calcular com segundos, um homem que precisa confiar em madeira, em corda, em pano, em homens suados puxando adriças, em um piloto que grita profundidades como se recitasse oração. Um homem que sabe que, se encalhar, não haverá romance. Haverá captura, haverá interrogatório, haverá nomes. E nomes são a moeda mais perigosa, porque a companhia não quer apenas o corpo de Mir Mahana, quer sua rede, quer transformar o caso em lição administrativa, quer que, depois dele,
qualquer chefe costeiro pense 2 vezes antes de oferecer abrigo a alguém parecido. Para isso, precisa de listas. Quem vendeu pólvora, quem comprou mercadoria saqueada, quem forneceu água, quem serviu de mensageiro. O Golfo, que sempre viveu de relações fluidas, começa a ser congelado em papel. E papel, quando chega com selo e ameaça, muda comportamentos. Bandar Rig começa a se dividir por dentro, não em facções declaradas, com bandeiras e discursos, mas em gestos. Um armazém que antes guardava a mercadoria sem perguntar, agora pergunta. Um homem que antes sorria e dizia há lugar, agora diz: a maré está ruim. A maré ali vira desculpa universal. E desculpa universal é sinal de medo. Mir Mahana tenta manter a cidade sob sua sombra, mas a sombra está ficando curta. Há também o peso das rivalidades locais, que sempre existiram e agora ganham combustível. Chefes costeiros que toleravam Mir Mahana porque ele era útil passam a vê-lo como obstáculo. Governadores persas, pressionados por queixas e pela necessidade de mostrar controle, começam a agir com mais firmeza, e Omã, com sua própria tradição marítima e seus próprios interesses, observa e calcula. No Golfo, ninguém assiste de camarote, todo mundo aposta. A aposta contra Mir Mahana começa a parecer segura, e é aí que ele comete o tipo de erro que não nasce de ignorância, mas de necessidade. Ele precisa de um golpe grande. Precisa de um saque que reabasteça a máquina. Precisa de um ato que faça os indecisos lembrarem por que o seguiram. Precisa de uma vitória que pareça inevitável, só que quando você precisa de mais de uma vitória, você se torna previsível. Os britânicos e seus aliados locais começam a antecipar movimentos. Um mercante fácil pode ser isca. Um ancoradouro seguro pode estar vigiado. Um intermediário confiável pode estar falando com 2 lados. E no mundo do Golfo, falar com 2 lados não é necessariamente traição moral, é sobrevivência. Só que para Mir Mahana, naquele momento, é sentença. A rede dele começa a falhar em pontos pequenos. Um carregamento de pólvora que não chega, um lote de chumbo que some, um barco de apoio que atrasa. Um encontro marcado numa enseada que, ao amanhecer, está vazia demais. Vazia como se alguém tivesse limpado o cenário. E cenário limpo é armadilha. Ele tenta mudar de base, procurar refúgio em outros pontos da costa, talvez em ilhas, talvez em portos onde ainda haja simpatia ou medo suficiente. Mas mudar de base não é só deslocar barcos, é deslocar confiança. É convencer homens a abandonar casas, famílias, rotinas. É pedir que apostem tudo num futuro incerto. E quando o cerco aperta, os homens começam a preferir o certo, mesmo que seja menor, ao incerto, mesmo que seja glorioso. A glória, no Golfo, não enche barril de água. E água, de novo, aparece como personagem central. Um dau pode carregar tâmaras, pode carregar arroz, pode carregar pólvora, mas sem água doce, ele é caixão flutuante. Se os poços e os pontos de abastecimento começam a ser negados, a frota de Mir Mahana perde alcance, perde tempo, perde capacidade de esperar o vento ideal, e sem vento ideal, você navega cansado, navega irritado, navega cometendo erros. O mar, que antes era cúmplice, começa a cobrar juros. Há dias em que o calor é tão pesado que o ar parece uma parede. O pano da vela estala, a madeira range, o sal gruda na pele como segunda roupa. Os homens bebem com parcimônia porque cada gole é cálculo. E quando a sede entra, a disciplina sai. Um marinheiro sedento discute por nada. Um timoneiro cansado erra por um palmo. Um piloto com a boca seca demora a gritar raso. Um palmo, no Golfo, é destino. E destino, naquele ano, está sendo empurrado por gente em terra. A companhia intensifica a pressão política. Não precisa declarar guerra formal. Basta transformar Mir Mahana em problema que ninguém quer carregar. Portos são ameaçados com bloqueio. Mercadores são ameaçados com perda de crédito. Autoridades locais são lembradas de que tolerar pirataria é hostilidade. A linguagem é jurídica,
mas o efeito é físico. Portas fechadas, mercados vazios, medo. Mir Mahana tenta responder com terror seletivo, porque terror seletivo sempre foi ferramenta de controle costeiro. Punir um traidor, exibir um castigo, fazer um exemplo. Só que exemplo, quando o vento da história muda, pode virar prova contra você. Pode virar argumento para seus inimigos. Vejam, ele é perigoso, ele é instável, ele atrai fogo. E o fogo, finalmente, chega mais perto de Bandar Rig. Não é necessário imaginar uma única cena apocalíptica para entender o que acontece. Basta imaginar a rotina quebrada, um navio britânico ao largo, por dias, como um olho que não pisca, um disparo ocasional, mais aviso do que ataque, mas suficiente para fazer crianças chorarem e homens olharem para o céu como se o céu pudesse responder. Um mercador que decide não atracar, um pescador que volta cedo, um mercado que fecha antes do pôr do sol, a cidade começa a viver como se estivesse doente. E quando uma cidade adoece, ela procura a causa. E a causa, para muitos, tem nome. Mir Mahana percebe que está perdendo o que mais importa. A capacidade de ser inevitável. Ele ainda pode lutar, ainda pode atacar, ainda pode fugir, mas já não consegue garantir que ao voltar encontrará abrigo. E um líder marítimo sem abrigo é como um falcão sem luva. Pode voar, pode matar, mas não tem onde pousar. A queda, então, não é um único golpe. É uma sequência de portas que se fecham, um aliado recua, um porto hesita, um intermediário desaparece, um mensageiro é capturado, um depósito é descoberto, um dhow é apreendido, um homem, sob pressão, fala, e cada fala é uma pedra a mais no caminho. Em algum ponto desse processo, Mir Mahana tenta a última cartada. Escapar do cerco, reorganizar-se, talvez buscar proteção em outra. Costa, talvez negociar com algum poder regional que ainda veja a utilidade nele. Mas negociar, naquele momento, é como tentar comprar tempo com moeda desvalorizada. Ele já não é o homem que impõe custo aos britânicos com facilidade. Ele é o homem que traz risco para quem o recebe. E risco, quando a alternativa é rejeitado. A perseguição final, seja ela no mar, seja ela na costa, seja ela na combinação dos dois, acontece nesse clima de isolamento. Não é apenas a companhia contra um homem, é um conjunto de interesses convergindo para encerrar uma anomalia. A anomalia era um sheik que vivia como soberano sem império formal, sustentado por velocidade, por geografia e por uma rede de cumplicidades. Quando a rede é cortada, a soberania evapora. O mar, que sempre ofereceu saída, começa a oferecer armadilha. Há um tipo de amanhecer em que a névoa é fina demais para esconder e grossa demais para ver. Você enxerga o suficiente para se preocupar, mas não o suficiente para decidir com calma. É nesse tipo de luz que velas surgem como fantasmas. 1, 2, 3. Algumas são dhows, outras são navios maiores, com perfil que não engana. E quando você percebe que está entre eles e a costa, entende que a geografia que sempre te protegeu agora te encurrala. Porque as águas rasas, que impedem o navio grande de seguir, também podem impedir o dhow de manobrar se ele estiver no lugar errado. E na maré errada, com o vento errado, o Golfo é um labirinto que muda de forma. Quem o domina, domina. Quem erra, paga. Mir Mahana paga em 1768. A morte dele, naquele ano, não é apenas o fim de um homem. É o fim de uma janela histórica. A janela em que um líder costeiro, com barcos leves e alianças flexíveis, podia impor medo e custo a uma máquina comercial que ainda estava aprendendo a ser Estado no Golfo. Quando ele cai, cai também uma certa ideia de impunidade marítima. Não desaparece a violência. O Golfo não vira um lago pacífico, mas muda o equilíbrio. A companhia e seus parceiros locais mostram que podem coordenar punição, que podem transformar pirataria em justificativa para intervenção, que podem usar o papel e o canhão como uma única arma. E, no entanto,
O paradoxo permanece gravado na água. Por anos, um homem sem império formal fez o comércio tremer, fez capitães mudarem rotas, fez mercadores pagarem mais por seguro, fez governadores escreverem cartas nervosas, fez a companhia gastar tempo, dinheiro e reputação. Ele fez isso com madeira, pano, homens e conhecimento de rasos. No fim, não foi derrotado apenas por canhões maiores. Foi derrotado por um mundo que aprendeu a fechar portas, por um litoral que decidiu que era mais seguro viver com a sombra britânica do que com a tempestade que ele trazia. Foi derrotado por listas, por recompensas, por pilotos comprados, por alianças que mudaram de lado sem cerimônia. Foi derrotado por sede, por atraso, por falta de abrigo. E foi derrotado pelo próprio mar, esse tribunal sem rosto, que primeiro absolve com neblina e enseadas e depois condena com maré e silêncio. Quando o nome Mir Mahana deixa de ser medo imediato e vira memória, o Golfo continua amanhecendo do mesmo jeito. Luz baixa, brilho, cruel, horizonte enganador. Só que agora, quando uma vela surge na névoa, ela carrega outra mensagem, não a de um sheik que pode desaparecer em qualquer enseada, mas a de um corredor marítimo cada vez mais vigiado, onde o comércio tenta se vestir de ordem e a ordem se sustenta, como sempre, na capacidade de punir. Bandar Rig, com seus armazéns baixos e cheiro de alcatrão, aprende a viver com essa nova gramática. Chefes costeiros aprendem a medir palavras diante de agentes estrangeiros. Mercadores aprendem a distinguir risco de oportunidade com mais frieza. E os homens do mar, esses que sempre souberam que a água não tem dono, passam a navegar com a sensação de que, em algum lugar, alguém está anotando. O Golfo não esquece, ele apenas muda de forma, e quando o sol sobe e a névoa se dissolve, o que fica é a linha fina entre refúgio e prisão, uma linha que, em 1768, finalmente alcança Mir Mahana e o arrasta para fora da lenda, para dentro da história, onde até os mais rápidos, um dia, ficam sem mar,